Um milionário jogou sua própria mãe na rua. Meses depois, ele ficou chocado com a carta que recebeu. O reflexo do sol poente tingia de dourado as janelas do imponente edifício de 40 andares no coração financeiro de São Paulo. No último andar, Gabriel Santos observava a cidade que se estendia até o horizonte, sentindo o peso familiar da solidão que nem mesmo todo o seu sucesso conseguia afastar. Aos 35 anos, era o retrato do sucesso empresarial brasileiro, fundador e CEO da TechBrain, uma das maiores empresas de tecnologia da América Latina, avaliada em bilhões. Seus dedos tamborilavam sobre a mesa de vidro temperado enquanto ele relia o e-mail que acabara de receber. Era o convite para mais uma premiação. Desta vez seria homenageado como Empresário do Ano pela Associação Brasileira de Startups. Sua assessora Marina já havia separado 3 datas possíveis para a sessão de fotos que acompanharia a matéria de capa da maior revista de negócios do país. Seu café, senhor Santos, anunciou Amélia, sua secretária há 5 anos, colocando a xícara de porcelana sobre o porta-copos de cristal. O aroma familiar do café premium, importado da Colômbia, preencheu o ambiente. Obrigado, Amélia. Respondeu automaticamente, sem desviar os olhos da cidade. Alguma notícia da minha mãe hoje? Dona Helena ligou mais cedo. Disse que não poderá comparecer ao jantar de hoje. Ela mencionou algo sobre um curso no centro comunitário. Gabriel franziu o senho, virando-se finalmente para encarar a secretária. Curso? Que curso? Artesanato, senhor. Ela começou na semana passada. Um suspiro escapou de seus lábios. Sua mãe, Helena Santos, aos 55 anos, continuava com aquela mania de se ocupar com atividades que ele considerava desnecessárias. Afinal, havia instalado ela na mansão dos Jardins justamente para que pudesse desfrutar de uma vida tranquila, sem preocupações. Seus pensamentos foram interrompidos pelo toque do celular. Era Roberto, seu diretor financeiro, lembrando-o da videoconferência com os investidores chineses. Gabriel ajustou a gravata azul marinho, presente de Helena no último Natal, e ligou o notebook. Enquanto aguardava a conexão, seus olhos pousaram sobre a única fotografia que mantinha em sua mesa. Ele, aos 20 anos, ao lado dos pais, no dia da aprovação de sua primeira patente. Seu pai, Antônio, sorria orgulhoso, o braço sobre seus ombros, sem saber que aquela seria uma das últimas fotografias que tirariam juntos. O infarto viria 3 meses depois, deixando um vazio que Gabriel tentava preencher com trabalho e sucesso. Na mansão dos Jardins, Helena terminava de se arrumar para mais uma aula de artesanato. Observou-se no espelho, ajustando os cabelos grisalhos que se recusava a pintar. Apesar das constantes insistências do filho, suas mãos calejadas por anos de trabalho como costureira, agora se ocupavam com delicados trabalhos manuais, que a faziam se sentir viva novamente. Senhora, o motorista já está aguardando, informou Rosa, a governanta. Hoje não será necessário, Rosa. Pedi um carro por aplicativo. Mas o senhor... Gabriel não gosta quando a senhora... O Gabriel não precisa saber de todos os meus passos, interrompeu Helena com um sorriso sereno. Às vezes, precisamos de um pouco de independência para nos sentirmos nós mesmos novamente. Pegando sua bolsa simples, presente de uma antiga cliente dos tempos de costura, Helena deixou a mansão. O centro comunitário ficava a apenas 20 minutos dali, num bairro mais modesto, que lhe trazia memórias de uma vida mais simples, mas não menos feliz. Mal sabia ela que aquela decisão de buscar independência, aparentemente trivial, seria o primeiro passo de uma jornada que transformaria para sempre a vida de sua família. No caminho, enquanto o carro atravessava a cidade, Helena observava as pessoas nas ruas, cada uma com sua história, suas lutas, seus sonhos. Sorriu ao pensar que, apesar de todo o conforto que o sucesso do filho lhe proporcionava, algo dentro dela ainda ansiava por mais. Não mais bens materiais ou status, mas algo que nem ela mesma sabia definir. Algo que, sem que ela soubesse, estava prestes a encontrar nas mais inesperadas circunstâncias. O centro comunitário do Brooklyn era um oásis de simplicidade em meio à agitação paulistana. Helena subiu os degraus gastos do prédio dos anos 60, sentindo-se estranhamente em casa entre suas paredes descascadas,
e cartazes coloridos, anunciando diferentes atividades. O cheiro de café coado e biscoitos caseiros preenchia o corredor do segundo andar, onde grupos de senhoras conversavam animadamente antes do início das aulas. Helena! Exclamou Dona Zuleide, uma senhora de seus 70 anos, que coordenava o grupo de artesanato. Conseguiu terminar aquele centro de mesa que começou semana passada? Quase, respondeu Helena, retirando o trabalho manual da bolsa. Mas confesso que ainda estou tendo dificuldade com alguns pontos. Ah, não se preocupe. O professor Miguel sempre diz que cada ponto imperfeito conta uma história. Helena ergueu as sobrancelhas. Professor Miguel? Sim. Ele dá aulas de literatura aqui às terças e quintas. Um homem adorável viúvo. Deve ter uns 60 anos. Conhece tanto de poesia quanto eu de crochê. Riu Dona Zuleide. Naquele momento, um homem de cabelos grisalhos e óculos de armação discreta passou pelo corredor carregando uma pilha de livros. Vestia um suéter bege sobre uma camisa xadrez e calças de sarja, uma combinação que lhe dava um ar simultaneously despretensioso e elegante. Ao passar pelo grupo, cumprimentou-as com um sorriso gentil. Bom dia, senhoras. Dona Zuleide trouxe aquele livro de Pablo Neruda que comentei semana passada. Ah, professor, esta é Helena, nossa mais nova artesã. Miguel ajeitou os óculos e estendeu a mão livre. É um prazer, Helena. Vejo que está trabalhando com macramê. Sim, mas confesso que ainda estou aprendendo, respondeu ela, surpresa por ele ter notado a técnica específica de seu trabalho. Sabe, há um poema de Cecília Meirelles que me faz pensar muito no artesanato. Ela diz que a vida só é possível reinventada. Cada nó que fazemos é uma forma de reinvenção, não acha? Helena sentiu algo despertar dentro de si, uma sensação há muito adormecida. Não era apenas a maneira como ele falava, mas como seus olhos castanhos transmitiam uma serenidade que ela não encontrava há anos. O senhor sempre relaciona literatura com artesanato? Perguntou, tentando manter o tom casual. Por favor, me chame de Miguel. E sim, acredito que toda a arte é uma forma de literatura. Cada ponto em seu trabalho conta uma história, assim como cada palavra em um poema. A conversa foi interrompida pelo sino que anunciava o início das aulas. Miguel se despediu com uma pequena reverência, deixando no ar não apenas o eco de suas palavras, mas também um perfume suave de colônia amadeirada que Helena percebeu só depois que ele se foi. Durante a aula de artesanato, ela se pegou várias vezes, olhando para a porta da sala ao lado, onde a voz grave de Miguel conduzia seus alunos por uma viagem através da literatura brasileira. Ocasionalmente, fragmentos de poemas e risadas atravessavam a parede, misturando-se ao som das agulhas e conversas das artesãs. No intervalo, Helena foi até a pequena copa fazer um café. Encontrou Miguel lá, lutando com uma cafeteira antiga. Precisa de ajuda? Ofereceu-se notando sua dificuldade. Por favor, confesso que tenho mais facilidade com metáforas do que com eletrodomésticos. Enquanto Helena preparava o café com a familiaridade de quem já tinha feito isso milhares de vezes, eles conversaram sobre livros, arte e a vida no geral. Miguel contou que havia sido professor universitário por 30 anos antes de se aposentar e começar a dar aulas voluntárias no centro comunitário. E você? Perguntou ele. O que atrasa o nosso pequeno refúgio cultural? Helena hesitou por um momento. Como explicar que, mesmo vivendo em uma mansão dos jardins, sentia-se mais viva ali, entre agulhas de crochê e paredes descascadas? Digamos que estou tentando reinventar minha vida, respondeu usando as palavras do poema que ele havia citado mais cedo. Miguel sorriu, um sorriso que chegava aos olhos e formava pequenas rugas nos cantos. Então você estava realmente prestando atenção quando citei Cecília Meirelles. O sino tocou novamente, chamando-os de volta à realidade. Antes de voltarem para suas respectivas salas, Miguel perguntou: Helena, temos um clube de leitura às sextas-feiras. Nada muito formal. Apenas alguns amantes de literatura compartilhando histórias e café. Gostaria de se juntar a nós? Helena sentiu o coração acelerar levemente. Eu adoraria, respondeu, surpresa com sua própria rapidez em aceitar o convite. Voltando para sua aula de artesanato,
Helena percebeu que seus pontos de macramê estavam saindo mais soltos, mais naturais. Talvez porque pela primeira vez em muito tempo, suas mãos trabalhavam no ritmo de um coração que começava a se permitir sentir novamente. As sextas-feiras ganharam um novo significado para Helena. O clube de leitura do professor Miguel, como ela ainda o chamava mentalmente, tornou-se seu refúgio favorito. Sentada entre estantes improvisadas com caixotes de feira, descobriu que sua voz, há tanto tempo silenciada pelo luto e pela rotina, ainda sabia discutir, opinar e, principalmente, rir. Naquela tarde específica, discutiam Clarice Lispector. Miguel tinha escolhido a hora da estrela, e enquanto conduzia a discussão, seus olhos frequentemente encontravam os de Helena, como se compartilhassem um segredo particular em meio às palavras da autora. Macabeia não sabia quem era, comentou Miguel, ajustando os óculos com aquele gesto que Helena já começava a reconhecer como um tique nervoso. Quantos de nós também não nos perdemos em meio aos papéis que a sociedade nos impõe? Helena sentiu o peso daquelas palavras, pensou em seu próprio papel, mãe do empresário bem-sucedido, viúva respeitável, moradora dos jardins. Papéis que, embora verdadeiros, pareciam cada vez mais apertados, como um vestido que já não servia mais. Enquanto isso, no escritório da Tech Brain, Gabriel enfrentava sua própria forma de solidão. A videoconferência com os chineses havia se estendido por horas, e agora ele massageava as têmporas, tentando afastar a enxaqueca que começava a se formar. Senhor Santos, Amélia interrompeu seus pensamentos. Sua mãe ligou mais cedo, pediu para avisar que não poderá comparecer ao jantar de domingo também. Ela mencionou um compromisso com o clube de leitura. Clube de leitura? Gabriel endireitou-se na cadeira, franzindo o senho. Que história é essa? Primeiro artesanato, agora clube de leitura. Parece que ela está bastante envolvida com as atividades do centro comunitário, senhor. Gabriel soltou um suspiro exasperado. Não entendia por que sua mãe insistia em frequentar aquele lugar, quando ele podia proporcionar a ela os melhores clubes de leitura da cidade, os melhores professores particulares. Liga para ela, pediu. Enquanto aguardava a ligação, seus olhos pousaram novamente na fotografia do pai. Antônio sempre dizia que a verdadeira riqueza estava nas pessoas, não nas coisas. Mas Gabriel havia aprendido da maneira mais dura que as pessoas partem, enquanto o sucesso, esse sim, era algo que podia controlar. No centro comunitário, Helena desligou o celular após falar com Amélia. Sabia que o filho ligaria em seguida, preocupado, controlador. Guardou o aparelho na bolsa, decidida a aproveitar aquele momento de paz. Tudo bem? Miguel aproximou-se oferecendo uma xícara de café. Sim, ela sorriu aceitando a bebida. Apenas questões familiares. Sabe, Helena, às vezes me pergunto se você não é um pouco como a Macabeia, presa entre o que esperam de você e quem realmente é. Ela ergueu os olhos, surpresa com a perspicácia dele. E quem você acha que eu realmente sou, Miguel? Alguém que está redescobrindo o sabor da liberdade, ele respondeu, sentando-se ao seu lado. Alguém que borda não apenas com linha e agulha, mas com sonhos e possibilidades. O silêncio que se seguiu foi preenchido com o aroma do café e o peso das palavras não ditas. Helena percebeu que suas mãos tremiam levemente, não de medo, mas de uma emoção há muito esquecida. Aceita dar um passeio? Miguel perguntou repentinamente. Conheço uma cafeteria aqui perto que serve o melhor pão de queijo de São Paulo. Helena hesitou por um momento, pensando no celular que vibrava insistentemente em sua bolsa. Então, num gesto de coragem que surpreendeu a si mesma, respondeu, adoraria. Enquanto caminhavam pelas ruas do bairro, conversando sobre livros, memórias e sonhos, Helena sentia-se cada vez mais leve. Miguel tinha uma maneira única de ver o mundo, através das lentes da literatura e da poesia, que fazia tudo parecer mais bonito, mais significativo. Sabe, ele comentou parando em frente a uma vitrine antiga, Drummond tem um poema que diz, no meio do caminho tinha uma pedra. Às vezes, Helena, as pedras que encontramos não são obstáculos, são degraus para algo maior. Ela sorriu, pensando em como aquele homem conseguia transformar até mesmo uma simples caminhada em uma aula de literatura e vida. Aí o que seria esse algo maior? Isso,
Ele pegou suavemente sua mão. Só o tempo dirá. O toque de suas mãos, tão simples e ao mesmo tempo tão significativo, enviou uma corrente elétrica por todo o corpo de Helena. Era como se depois de anos navegando em águas calmas e previsíveis, ela finalmente sentisse o vento da mudança em suas velas. No escritório, Gabriel finalmente conseguiu falar com a mãe, mas só obteve respostas vagas sobre suas novas atividades. Algo no tom de voz dela, uma alegria contida que ele não reconhecia, o deixou inquieto. Após desligar, ficou um longo tempo observando a cidade através das janelas espelhadas, sentindo que algo importante estava prestes a mudar. Sem saber exatamente o que, a primavera em São Paulo pintava as ruas com tons de roxo dos ipês em flor. Já faziam 3 meses desde que Helena começara a frequentar o centro comunitário, e sua vida havia adquirido cores que ela nem se lembrava mais que existiam. As tardes com Miguel haviam se tornado mais frequentes, estendendo-se além do clube de leitura para passeios pelo bairro, sessões de cinema e longas conversas em cafeterias aconchegantes. Naquela tarde de quinta-feira, eles haviam decidido visitar uma exposição de arte moderna no Centro Cultural. Miguel explicava cada obra com o mesmo entusiasmo com que discutia literatura, transformando formas abstratas em histórias fascinantes. Veja como o artista usa o vermelho aqui. Ele apontou para uma tela particularmente vibrante. Me lembra aquele verso de Mário Quintana. Vermelho é a cor do amor e do sangue, as duas coisas que nos fazem realmente viver. Helena sorriu, percebendo como sua própria vida havia se enchido de cores nos últimos meses. Você sempre tem um poema para cada momento, não é? É que a poesia nos ajuda a dizer aquilo que, às vezes, o coração não encontra palavras para expressar, respondeu ele, seu olhar encontrando o dela com uma intensidade que fez seu coração acelerar. No outro lado da cidade, Gabriel estava inquieto em seu escritório. Algo na mudança de comportamento de sua mãe o perturbava profundamente. As ausências nos jantares de domingo antes sagrados tornaram-se frequentes. As ligações antes longas e detalhadas agora eram breves e evasivas. Marina, chamou sua assessora, preciso que você descubra mais sobre esse centro comunitário que minha mãe está frequentando. Quero saber que tipo de atividades eles oferecem, quem são os professores, tudo. Senhor, não acha que está sendo um pouco... Marina hesitou, buscando a palavra certa, protetor demais. Gabriel girou em sua cadeira, encarando a cidade através das janelas. Minha mãe está diferente, Marina. Outro dia a flagrei cantarolando enquanto regava as plantas. Cantarolando. Ela não fazia isso desde... Sua voz falhou, deixando a frase incompleta, mas ambos sabiam o final, desde a partida de seu pai. De volta à exposição, Helena e Miguel haviam se sentado em um banco no jardim interno do Centro Cultural. O sol da tarde filtrava-se através das folhas das árvores, criando padrões dançantes no chão. Helena, Miguel começou sua voz mais séria que o habitual. Preciso te contar algo. Ela sentiu seu coração saltar uma batida. O que foi? Recebi um convite para dar uma palestra em um congresso de literatura em Paraty no próximo fim de semana, e eu gostaria muito que você fosse comigo. O convite pairou no ar como uma bolha de sabão, delicada e cheia de possibilidades. Helena sentiu o rosto corar, consciente do significado implícito daquele convite. Um fim de semana juntos, longe de São Paulo, longe dos papéis que ambos representavam em suas vidas cotidianas. Miguel, eu... Ela hesitou, pensando em Gabriel, nas explicações que precisaria dar, nas complicações que poderiam surgir. Não precisa responder agora, ele apressou-se em dizer, pegando suavemente sua mão. Mas saiba que, para mim, cada momento ao seu lado tem sido como descobrir um novo capítulo de um livro maravilhoso. Naquele instante, um grupo de crianças passou correndo pelo jardim, suas risadas ecoando pelas paredes do Centro Cultural. Helena observou-as, lembrando-se de quando Gabriel tinha aquela idade, quando a vida parecia mais simples. Sabe, ela disse finalmente, também tenho algo para te contar. Comecei a escrever um diário. Miguel sorriu surpreso. Mesmo? Sim. Depois de tantas discussões sobre literatura,
Percebi que também tinha histórias para contar. Histórias minhas que guardei por tanto tempo. E o que você escreve nesses diários? Sobre recomeços, ela respondeu, apertando levemente a mão dele. Sobre como a vida pode nos surpreender quando menos esperamos. Sobre... Ela parou, percebendo que estava prestes a dizer algo que talvez fosse cedo demais para ser dito. Mas Miguel completou a frase com seus olhos, com seu sorriso gentil, com um polegar que fazia círculos suaves nas costas de sua mão. No escritório da Tech Brain, Marina retornou com as informações sobre o centro comunitário. Gabriel examinou a lista de atividades, seus olhos detendo-se no nome Miguel Alves, professor de literatura. Quero mais informações sobre esse professor, disse, seu tom deixando claro que não era um pedido, mas uma ordem. Enquanto isso, no jardim do Centro Cultural, Helena e Miguel continuavam sentados, suas mãos entrelaçadas, seus corações batendo no mesmo compasso de uma história que estava apenas começando a ser escrita. As ruas de paralelepípedos de Paraty brilhavam sob o sol do fim de semana, ainda úmidas, da tradicional maré que invadia o centro histórico. Helena caminhava ao lado de Miguel, encantada com a arquitetura colonial e o ar de romance que pairava sobre a cidade. Havia aceitado o convite, após uma semana de reflexão, dizendo a Gabriel que participaria de um workshop de artesanato no litoral. É incrível como essa cidade parece saída de um romance do século XIX, comentou Miguel. Enquanto atravessavam uma das ruelas estreitas, cada pedra conta uma história, cada janela colonial guarda um segredo. O congresso de literatura aconteceria apenas no dia seguinte. Naquela tarde eles eram apenas dois corações descobrindo-se entre casarões históricos e o murmúrio do mar ao fundo. Miguel havia reservado quartos separados em uma pousada charmosa, no centro histórico. Seu cavalheirismo natural, fazendo Helena se sentir ainda mais segura em sua decisão de vir. Em São Paulo, Gabriel recebia o relatório detalhado sobre Miguel Alves. 60 anos viúvo, ex-professor universitário, especialista em literatura brasileira. Lia em voz alta, enquanto Marina o observava com preocupação. Aposentado há 3 anos, trabalha como voluntário no centro comunitário desde então. Senhor, Marina interviu cautelosamente, se me permite, não encontramos nada que desabone a conduta do professor. Pelo contrário, ele é bastante respeitado na comunidade acadêmica. Gabriel ignorou o comentário, seus olhos fixos em uma informação específica do relatório. Ele é viúvo há 5 anos, murmurou, um nó se formando em sua garganta. No mesmo tempo que seu pai havia partido, em Paraty, Helena e Miguel haviam encontrado um café charmoso próximo à igreja matriz. O aroma de café fresco misturava-se ao cheiro do mar, criando uma atmosfera única. Sabe, Miguel começou após um gole de café, existe um poema de Vinícius de Moraes que diz: a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. Às vezes penso que todos os livros que li e todas as aulas que dei foram apenas preparação para o momento em que você entraria naquela sala de artesanato. Helena sentiu o coração acelerar. Era a primeira vez que falavam tão abertamente sobre seus sentimentos. Miguel, eu não precisa dizer nada, ele a interrompeu gentilmente. Sei que sua situação é delicada. Seu filho, suas memórias, sua vida estabelecida. Mas quero que saiba que para mim, você trouxe cores ao mundo que há muito tinha se tornado preto e branco. Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto de Helena. Miguel, com delicadeza, a enxugou com o polegar. O toque tão simples e tão significativo fez com que todos os muros que ela havia construído ao longo dos anos começassem a desmoronar. No escritório em São Paulo, Gabriel não conseguia se concentrar. Algo o incomodava profundamente, uma sensação de que estava perdendo o controle de uma situação que nem mesmo compreendia totalmente. Pegou o celular várias vezes para ligar para a mãe, mas sempre desistia no último momento. Senhor, Amélia entrou na sala com uma expressão preocupada. A governanta da sua mãe ligou. Disse que Dona Helena deixou um recado avisando que voltará apenas domingo à noite. Como assim domingo à noite? O workshop não era só para um dia? De volta a Paraty, o pôr do sol tingia o céu de tons alaranjados quando Helena e Miguel caminhavam pela orla. O mar calmo refletia as últimas luzes do dia.
criando um cenário de tirar o fôlego. Helena, Miguel parou de repente, virando-se para ela. Sei que pode parecer loucura, mas nesses últimos meses, você me fez acreditar que a vida ainda pode nos surpreender, mesmo quando achamos que já vivemos tudo o que tínhamos para viver. Ela o encarou, sentindo que algo importante estava prestes a acontecer. O vento marinho brincava com seus cabelos, trazendo consigo o cheiro de mar e de possibilidades. Não estou pedindo que mude sua vida por minha causa, ele continuou, mas quero que saiba que, se você quiser, podemos escrever uma nova história juntos. Uma história nossa. As palavras de Miguel pairaram no ar como gaivotas sobre o mar, carregadas de promessas e de medos, de sonhos e de responsabilidades. Helena sentiu seu coração bater mais forte, como se quisesse escapar do peito e voar livre sobre aquele mar de possibilidades. Naquele momento seu celular vibrou na bolsa. Era uma mensagem de Gabriel. Mãe, precisamos conversar. Tá importante. Helena olhou para a mensagem, depois para Miguel, depois para o mar que se estendia infinito à sua frente. Em algum lugar entre o céu e o mar, entre o passado e o futuro, entre o dever e o desejo, ela sabia que uma decisão precisava ser tomada. A segunda-feira amanheceu com aquela típica garoa paulistana, que mais parecia uma cortina de névoa sobre a cidade. Helena observava as gotas escorrerem pela janela da mansão, seu coração ainda aquecido pelas memórias do fim de semana em Paraty. Sobre sua penteadeira, um pequeno envelope guardava um bilhete de Miguel, escrito à mão com sua caligrafia elegante, para Helena, que me ensinou que alguns livros são escritos não com palavras, mas com batidas do coração. O som da campainha a trouxe de volta à realidade. Rosa, a governanta, apareceu à porta do quarto com uma expressão apreensiva. Senhora, o senhor Gabriel está aqui. Helena sentiu um aperto no peito. Era cedo demais para uma visita do filho, que normalmente estava mergulhado em reuniões àquela hora da manhã. Diga que já estou descendo, Rosa. No escritório da mansão, Gabriel andava de um lado para o outro, os passos ecoando no piso de mármore. Quando sua mãe entrou, parou abruptamente. Bom dia, filho. Helena tentou manter a voz firme. Que surpresa você por aqui tão cedo. Onde você estava realmente neste fim de semana, mãe? A pergunta direta como uma flecha fez Helena congelar por um instante. Já disse, filho. Foi um workshop de... Não minta para mim. Gabriel a interrompeu, sua voz mais magoada que raivosa. Sei que não houve workshop nenhum de artesanato em Ubatuba. Liguei para o centro comunitário. Helena sentou-se lentamente em uma das poltronas do escritório, sentindo o peso de todos os segredos e não ditos dos últimos meses. O retrato de Antônio na parede parecia observá-la com seus olhos eternamente gentis. Você está certa, filho. Não estava em Ubatuba. Ela admitiu finalmente. Estava em Paraty. Com ele? Gabriel perguntou, embora já soubesse a resposta. Como professor de literatura? Helena ergueu os olhos, encontrando-os do filho. Viu neles não apenas raiva, mas medo, um medo profundo e antigo que conhecia bem demais. Sim, Gabriel. Miguel foi convidado para um congresso de literatura e me convidou para acompanhá-lo. Miguel? Ele repetiu o nome como se fosse algo amargo. Então agora vocês estão íntimos a ponto de viajar juntos. Filho, eu... Mãe, você percebe o que está fazendo? Este homem aparece do nada, e de repente você está mentindo para mim, viajando escondida. Não foi do nada, Gabriel. Ela o interrompeu, sua voz ganhando firmeza. Nos conhecemos há meses. Miguel é um homem íntegro, culto, gentil. E pai, Gabriel explodiu. O que aconteceu com a memória dele? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena levantou-se, caminhando até a janela. A garoa havia se transformado em chuva forte, refletindo a tempestade que se formava dentro daquela sala. Seu pai sempre dizia que o amor é como um jardim. Ela começou suavemente. Precisa de cuidado constante, de água nova, de luz. Ele nunca quis que eu transformasse meu coração num mausoléu, filho. Não use as palavras dele para justificar isso. Gabriel respondeu, sua voz tremendo. A senhora está traindo tudo que construímos. Não, filho. Estou apenas permitindo que meu coração volte a florescer. Helena virou-se para encará-lo. Tenho 55 anos, Gabriel.
Não sou apenas a viúva de seu pai, ou a mãe do empresário bem-sucedido. Sou uma mulher que ainda tem direito a sonhar, a sentir, a viver. O celular de Helena vibrou. Uma mensagem de Miguel perguntando se ela havia chegado bem. Gabriel captou o pequeno sorriso que se formou no rosto da mãe ao ver a tela do celular, e algo dentro dele se contorceu. Ele é viúvo também, não é? Perguntou sua voz agora mais controlada. Coincidência interessante. Gabriel, por favor, não transforme algo puro em algo sórdido. Helena pediu guardando o celular. Miguel me faz bem, me faz rir, me faz pensar, me faz querer acordar cada dia com mais vontade de viver. E eu não faço a senhora feliz. Tudo que construí essa casa, o conforto. Filho, ela o interrompeu gentilmente aproximando-se dele. Sua preocupação comigo, seu amor, seu sucesso, tudo isso me faz imensamente feliz e orgulhosa. Mas existe um tipo diferente de felicidade que só encontramos quando nosso coração volta a bater no ritmo do amor. A chuva continuava caindo lá fora, lavando as ruas de São Paulo. Dentro do escritório, mãe e filho se encaravam, separados não apenas pelo espaço físico entre eles, mas por visões diferentes do que significava honrar a memória de quem se foi. Preciso ir para o escritório, Gabriel disse finalmente, pegando sua pasta. Na porta parou e, sem se virar, acrescentou. Só espero que a senhora saiba o que está fazendo. Após sua saída, Helena permaneceu no escritório, olhando para o retrato do marido. Tarás Antônio sussurrou. Como eu queria que nosso filho entendesse que o amor não diminui quando é compartilhado. Ele se multiplica. As semanas que se seguiram ao confronto foram marcadas por um silêncio pesado entre mãe e filho. Os jantares de domingo, antes sagrados, transformaram-se em ligações breves e protocolares. Gabriel mergulhou ainda mais no trabalho, enquanto Helena, pela primeira vez em anos, começou a fazer planos que não giravam em torno das expectativas do filho. Numa tarde particularmente agradável de sábado, Helena arrumava alguns pertences antigos no sótão da mansão, quando encontrou uma caixa de madeira que não abria há anos. Dentro dela, além de fotografias antigas, havia um maço de cartas amareladas pelo tempo. Eram as últimas cartas que Antônio havia escrito, nos meses antes de sua partida. Minha querida Helena, hoje observei você no jardim, cuidando das suas rosas. Havia tanta dedicação, tanto amor em cada gesto seu. Pensei em como a vida é como aquele jardim. Precisa de cuidado constante, de podas ocasionais, mas principalmente de espaço para que novas flores possam brotar. Se um dia eu não estiver mais aqui, prometa-me que não deixará seu jardim murchar. Prometa-me que permitirá que novas sementes sejam plantadas, que novas flores floresçam. O amor verdadeiro não aprisiona, meu bem. Ele liberta. Antônio. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Helena enquanto lia. Era como se Antônio, de alguma forma, tivesse previsto tudo e deixado sua bênção. No mesmo momento, no apartamento de Miguel, o professor organizava suas estantes de livros quando encontrou um exemplar antigo de Dom Casmurro. Dentro dele, havia um bilhete que Helena havia deixado semanas atrás. Para entender o ciúme de Bentinho, às vezes é preciso olhar além das páginas do livro e enxergar os fantasmas que habitam nossos próprios corações. O telefone tocou. Era Helena. Miguel. Sua voz estava embargada pela emoção. Posso ir até aí? Encontrei algo que preciso te mostrar. Uma hora depois, sentados no pequeno escritório do apartamento de Miguel, rodeados por livros e memórias, Helena compartilhou as cartas de Antônio. É como se ele soubesse, ela disse suavemente. Como se, de alguma forma, ele quisesse me dar permissão para ser feliz novamente. Miguel pegou suas mãos entre as suas. Helena, às vezes o amor é tão grande que transcende o tempo e o espaço. Seu marido entendeu isso? Queria que Gabriel entendesse também. Ela suspirou. Ele está tão magoado, tão fechado. Às vezes penso que ele sofre mais agora do que quando perdemos Antônio. No escritório da Tech Brain, Gabriel tentava se concentrar em uma apresentação importante, mas seus pensamentos continuavam voltando para a mãe. Na tela do computador, uma foto antiga servia como papel de parede. Ele, aos 10 anos, no colo do pai, enquanto sua mãe os abraçava, todos sorrindo para a câmera. Marina entrou na sala com alguns documentos.
Senhor, os relatórios que pediu sobre a expansão para o mercado asiático. Ela notou seu chefe distraído, olhando fixamente para a fotografia na tela. Sabe, ela arriscou. Minha mãe também encontrou um novo amor depois que meu pai se foi. No início foi difícil aceitar, mas hoje vejo que isso não diminuiu em nada o amor que ela sentia por ele. Gabriel ergueu os olhos, surpreso com o comentário pessoal de sua sempre profissional assessora. É diferente, Marina. Minha mãe está... diferente. Outro dia, a vi dançando sozinha na varanda enquanto regava as plantas. Ela nunca fez isso antes. E isso não poderia ser algo bom? Marina perguntou suavemente. No apartamento de Miguel, Helena e ele haviam preparado um chá e agora conversavam sobre os planos para o futuro. O sol da tarde entrava pela janela, criando sombras dançantes nas paredes repletas de livros. Helena, Miguel começou, seu tom mais sério que o habitual. Sei que o momento é delicado com seu filho, mas preciso te dizer algo. Ela sentiu seu coração acelerar. O que foi? Estes últimos meses com você têm sido como redescobrir a poesia em cada pequeno momento da vida. E, bem, estava pensando se não poderíamos começar a planejar algo mais permanente. Helena sentiu o peso daquelas palavras, não como um fardo, mas como uma âncora que finalmente encontrava seu porto. Antes que pudesse responder, seu celular vibrou. Era uma mensagem de Gabriel. Mãe, podemos jantar juntos amanhã? Só nós dois precisamos conversar. Olhando para a mensagem, depois para Miguel, Helena sentiu que estava no limiar de uma grande mudança. As palavras da carta de Antônio ecoavam em sua mente. O amor verdadeiro não aprisiona. Ele liberta. Miguel, ela disse finalmente, antes de pensarmos no futuro, preciso tentar construir uma ponte com o meu passado. Você entende? Ele sorriu. Aquele sorriso gentil que havia conquistado seu coração. Como diz Pablo Neruda, o amor é tão curto e o esquecimento é tão longo. Temos tempo, Helena. Todo o tempo do mundo. O restaurante italiano nos Jardins era o favorito de Antônio. Gabriel havia escolhido o local propositalmente, talvez como uma forma silenciosa de trazer a presença do pai para aquela conversa difícil. Helena reconheceu a intenção assim que recebeu o endereço, seu coração apertando ao lembrar das inúmeras noites em família que haviam passado ali. Senhora Helena, como está o bambino Gabriel? Não tão bambino assim, Giuseppe. Ela sorriu. Ele deve chegar a qualquer momento. Boa noite, mãe, disse, beijando-lhe o rosto antes de se sentar. Boa noite, filho, respondeu Helena, notando como ele parecia cansado. Você anda trabalhando demais. Um garçom aproximou-se com os menus, mas Gabriel fez um gesto dispensando-os. Vamos querer o de sempre, por favor. Fettuccine ao fungo para a senhora e linguine alla vongole para mim. Helena sentiu um nó na garganta. Era exatamente o que pediam quando vinham em família. Antônio sempre brincava dizendo que poderiam economizar na impressão dos cardápios, já que nunca mudavam os pedidos. E um Chianti, completou Gabriel, da safra de 2015. Depois que o garçom se afastou, um silêncio pesado se instalou entre eles. Foi Helena quem o quebrou primeiro. Encontrei as cartas do seu pai, disse suavemente. Estavam guardadas no sótão. Gabriel tensionou visivelmente os ombros. Que cartas? As últimas que ele escreveu. Tinha uma em especial que falava sobre o jardim. Sobre como a vida precisa de espaço para novas flores crescerem. Mãe, Gabriel interrompeu sua voz controlada. Não precisa usar metáforas. Sei por que estamos aqui. O vinho chegou, e Gabriel provou-o mecanicamente, aprovando com um aceno. Quando ficaram sozinhos novamente, ele continuou. Marina me contou sobre a experiência dela. Sobre como a mãe dela também. Seguiu em frente. Fez uma pausa girando a taça de vinho entre os dedos. Fiquei pensando muito nisso. Helena esperou, seu coração batendo forte contra o peito. Sabe o que mais me assusta? Ele continuou, sua voz baixando um tom. Não é ver a senhora como outra pessoa, é ver a senhora feliz sem ele. A confissão atingiu Helena como um soco no estômago. De repente tudo fez sentido. O controle excessivo, a raiva, o medo. Oh, meu filho, ela estendeu a mão sobre a mesa tocando a dele. Ser feliz não significa que esqueci seu pai. Significa que aprendi a carregar as memórias dele com mais leveza. Os pratos chegaram.
seus aromas familiares preenchendo o ar entre eles. Gabriel olhou para seu linguine, lembrando-se de como o pai sempre roubava uma concha do seu prato, fingindo que era sem querer. Outro dia, ele começou, sua voz embargada. Passei pelo parque onde costumávamos jogar bola. Havia um pai e um filho lá, jogando como nós fazíamos, e pela primeira vez não senti raiva. Senti saudade. Helena apertou sua mão com mais força. A saudade é o amor que fica, Gabriel. E é normal que doa às vezes. A senhora realmente gosta dele, do professor? A pergunta, tão direta e ao mesmo tempo tão vulnerável, fez Helena sorrir suavemente. Sim, filho. Miguel me faz lembrar que ainda posso ser mais do que apenas mãe e viúva. Ele me faz sentir viva novamente. Gabriel tomou um longo gole de vinho antes de continuar. Sabe o que é irônico? Pai sempre dizia que o maior presente que poderia nos deixar era ver a senhora feliz. Seu pai era um homem sábio, Helena respondeu, seus olhos marejados, e ele criou um filho igualmente sensível, mesmo que às vezes esse filho se esconda atrás de planilhas e reuniões. Um pequeno sorriso surgiu no canto dos lábios de Gabriel. Marina diz que eu trabalho demais. E ela está certa, Helena aproveitou a brecha. Quando foi a última vez que você fez algo além de trabalhar? Gabriel pensou por um momento, brincando com a massa em seu prato. Talvez a senhora pudesse convidar o professor para jantar lá em casa um dia desses. A proposta, feita quase em um sussurro, fez Helena congelar com o garfo a meio caminho da boca. Você tem certeza? Não, ele respondeu honestamente, mas pai sempre dizia que coragem não é a ausência do medo, é fazer algo apesar dele. Naquele momento, como se orquestrado pelo destino, o violinista do restaurante começou a tocar Conte Partirò. Era a música favorita de Antônio. Ele estaria orgulhoso de você, sabia? Helena disse, as lágrimas finalmente escapando. Não pelo império que construiu, mas pelo homem que se tornou. Gabriel sentiu seus próprios olhos marejar. E ele ficaria feliz em ver a senhora dançando na varanda enquanto rega as plantas. Os dois riram suavemente, e algo no ar pareceu mudar, como se um peso invisível começasse a se dissipar. O resto do jantar transcorreu com mais leveza, entre memórias do passado e, pela primeira vez, planos para o futuro. Quando a sobremesa chegou, tiramisu como sempre, Gabriel fez uma última pergunta. Mãe, a senhora acha que é possível amar 2 vezes na vida? Helena sorriu pensando na carta de Antônio e no sorriso gentil de Miguel. Acho que o coração é como aquele jardim que seu pai mencionou. Sempre há espaço para mais uma flor, sem que as outras percam seu perfume. O jantar entre Miguel e Gabriel estava marcado para um sábado à noite na mansão dos Jardins. Helena havia passado o dia todo na cozinha, preparando ela mesma o jantar apesar dos protestos de Rosa, a governanta. Decidiu fazer estrogonofe, o prato favorito de Gabriel quando criança, uma escolha que mesclava o conforto do passado com a esperança do presente. Miguel chegou pontualmente às 8, trazendo um buquê de lírios brancos para Helena e um livro de primeira edição de Machado de Assis para Gabriel. Uma escolha que demonstrava tanto seu bom gosto literário quanto sua atenção aos detalhes, já que Helena havia mencionado o interesse secreto do filho por literatura clássica. Boa noite, cumprimentou Miguel visivelmente nervoso, apesar de sua habitual compostura. Espero não ter chegado cedo demais. Gabriel, que havia decidido trabalhar em casa naquele dia para ajudar com os preparativos, embora negasse veementemente esse motivo, desceu as escadas no momento exato. Estava mais casual do que o habitual, usando jeans e uma camisa social sem gravata, uma pequena concessão que não passou despercebida por Helena. Professor Miguel, Gabriel estendeu a mão, sua voz profissional, mas não fria. Seja bem-vindo à nossa casa. O jantar começou com uma tensão palpável, quebrada ocasionalmente pelos comentários de Helena sobre a comida ou sobre o tempo. Foi quando Miguel notou a estante de livros no canto da sala de jantar que a atmosfera começou a mudar. Vejo que você tem uma primeira edição de Quincas Borba, comentou, genuinamente impressionado. É uma peça rara. Os olhos de Gabriel brilharam por um instante. Foi um presente do meu pai. Ele sempre dizia que literatura era um investimento melhor que ações.
Seu pai era um homem sábio, Miguel sorriu. Machado nos ensina mais sobre a natureza humana que qualquer manual de administração. A conversa fluiu mais naturalmente depois disso, passando por literatura, negócios e memórias. Helena observava a interação dos dois com o coração aquecido, até que uma súbita onda de náusea a fez levantar-se abruptamente da mesa. Com licença, murmurou, dirigindo-se rapidamente ao banheiro. Gabriel e Miguel trocaram olhares preocupados. Quando Helena retornou alguns minutos depois, estava pálida. Mãe, você está bem? Perguntou Gabriel, a preocupação evidente em sua voz. Sim, filho. Deve ter sido algo que comi mais cedo. Ela tentou sorrir, mas outro mal-estar a fez sentar-se rapidamente. Helena, você anda se sentindo assim com frequência? Perguntou Miguel, sua voz gentil, mas com uma nota de preocupação. Na verdade, sim, ela admitiu. Nas últimas semanas tenho sentido alguns enjoos, principalmente pela manhã. Achei que fosse apenas estresse. Um silêncio pesado caiu sobre a mesa, enquanto a realização do que aqueles sintomas poderiam significar começava a se formar na mente de todos. Mãe, Gabriel falou lentamente, sua voz tremendo levemente. A senhora acha que... Não pode ser. Helena riu nervosamente, mas sua mão instintivamente pousou sobre o ventre. Já eu tenho 55 anos, isso seria... Possível, completou Miguel, sua voz mal disfarçando uma mistura de medo e esperança. Raro, mas possível. Gabriel levantou-se abruptamente, caminhando até a janela. O jardim lá fora estava iluminado pela lua cheia, as rosas que sua mãe tanto amava, brilhando como pérolas sob a luz prateada. Precisamos marcar uma consulta, disse finalmente, sua voz assumindo o tom prático que usava para lidar com situações difíceis. Amanhã mesmo, conheço um dos melhores médicos da cidade. Helena olhou para Miguel, que havia ficado em silêncio, seu rosto uma máscara de emoções contraditórias. Miguel, estarei ao seu lado, ele respondeu simplesmente, pegando sua mão por cima da mesa. Seja qual for o resultado. Gabriel observava a cena refletida no vidro da janela. Sua mãe e Miguel de mãos dadas, um quadro que até algumas semanas atrás o teria enfurecido, mas que agora, estranhamente, parecia certo. O pai costumava dizer, Gabriel falou suavemente ainda de costas para eles, que a vida sempre guarda surpresas para quem tem coragem de abrir o coração. Helena sentiu as lágrimas escorrerem por seu rosto, não de medo ou tristeza, mas de uma emoção que não conseguia nomear. Era como se o universo estivesse conspirando para reescrever sua história de uma maneira que ela jamais imaginara possível. Amanhã saberemos, ela disse, sua voz tremendo levemente. Mas, independente do resultado, quero que vocês dois saibam que este momento, aqui e agora, com vocês dois tentando se entender por minha causa, isso já é o maior presente que eu poderia receber. O restante da noite transcorreu em um estado de suspensão, como se todos estivessem flutuando entre o presente e as infinitas possibilidades do futuro. Quando Miguel se despediu já tarde da noite, deixou não apenas a promessa de estar presente na consulta médica do dia seguinte, mas também um beijo suave nos cabelos de Helena, um gesto que Gabriel observou com uma mistura de aceitação e proteção fraternal. Após a partida de Miguel, mãe e filho ficaram sentados na varanda, observando a noite. O perfume das rosas subia até eles, misturando-se com o aroma do café que Rosa havia preparado para acalmar os nervos de todos. Mãe, Gabriel quebrou o silêncio. A senhora está com medo? Helena sorriu. Aquele sorriso sereno que sempre acalmava o coração do filho. Sim, mas sabe o que é curioso? Estou ainda mais esperançosa do que assustada. A sala de espera da clínica estava silenciosa, naquela manhã de segunda-feira. Helena sentava-se entre Miguel e Gabriel, suas mãos entrelaçadas com as do primeiro, enquanto o segundo consultava compulsivamente seu celular. Um hábito nervoso que mantinha desde a adolescência. Senhora Helena Santos, chamou a secretária. Os três levantaram-se simultaneamente, causando um momento de constrangimento que foi quebrado pelo sorriso gentil do Dr. Paulo Mendes, um dos mais renomados especialistas em gestação de alto risco da cidade. Por favor, entrem todos, disse o médico,
percebendo a dinâmica única daquela família em construção. O consultório era acolhedor, com paredes em tons suaves e uma vista privilegiada da cidade. Helena sentou-se na cadeira em frente à mesa do médico, enquanto Miguel e Gabriel posicionaram-se cada um de um lado, como guardiões silenciosos. Após uma série de perguntas preliminares e um exame físico inicial, o Dr. Paulo preparou o equipamento de ultrassom. O momento que se seguiu pareceu se estender por uma eternidade, preenchido apenas pelo som rítmico que logo preencheu a sala. Bem, senhora Helena, o médico sorriu, virando o monitor para que todos pudessem ver. Parabéns, a senhora está realmente grávida, e pelo que posso ver, com aproximadamente 8 semanas. O som que escapou dos lábios de Helena foi uma mistura de riso e choro. Miguel apertou sua mão com mais força, seus olhos marejados fixos na pequena imagem na tela. Gabriel, por sua vez, havia empalidecido visivelmente. Doutor, ele pigarreou, tentando manter a compostura. Quais são os riscos? Como em toda gestação em idade avançada, existem alguns riscos que precisamos monitorar cuidadosamente, explicou o médico com seriedade profissional. Mas sua mãe está em excelente forma física e faremos um acompanhamento minucioso. Saindo da clínica, os três caminharam em silêncio até o café mais próximo. Foi apenas quando estavam sentados, com suas respectivas xícaras à frente, chá de camomila para Helena por recomendação médica, que a realidade começou verdadeiramente a se assentar. Vou ser irmão mais velho aos 35 anos, murmurou Gabriel, mais para si mesmo do que para os outros. E eu vou ser pai novamente aos 60, acrescentou Miguel, um sorriso incrédulo em seu rosto. Helena observava os dois homens de sua vida, tentando processar a notícia, quando sentiu uma súbita onda de emoção. Vocês acham que isso é loucura? Totalmente, respondeu Gabriel prontamente, mas então, para surpresa de todos, inclusive dele mesmo, começou a rir. Um riso genuíno, quase infantil, que logo contagiou os outros dois. Sabe o que é mais irônico? Disse ele, enxugando as lágrimas de riso. Pai sempre dizia que a vida tem um senso de humor único. Gabriel, Miguel falou pela primeira vez, dirigindo-se diretamente ao filho de Helena sem a formalidade habitual. Sei que essa situação é inusitada, mas quero que saiba que pretendo estar presente em cada momento, cuidar da sua mãe e deste bebê com todo o amor e dedicação que eles merecem. Gabriel estudou o homem à sua frente por um longo momento. Professor, Miguel, corrigiu-se, acho que precisamos estabelecer algumas regras. Helena prendeu a respiração, temendo o que viria a seguir. Primeira regra, continuou Gabriel, sua voz séria, mas com um brilho diferente no olhar. Nada de fazer meu irmão ou irmã decorar poemas antes dos 3 anos de idade. Miguel riu, relaxando visivelmente. Prometo esperar até os 4, pelo menos. Segunda regra, Gabriel continuou agora com um pequeno sorriso. Aquele quarto de hóspedes ao lado do jardim, acho que precisa ser reformado. Para vocês dois. A mansão é grande demais para a mãe morar sozinha, especialmente agora. Helena sentiu as lágrimas escorrerem livremente por seu rosto. Filho. E terceira regra, ele concluiu, sua voz embargada. Aquela estante de livros na biblioteca, acho que precisa de uma nova seção para literatura infantil. Miguel estendeu a mão por cima da mesa, oferecendo-a a Gabriel. Depois de um breve momento de hesitação, o jovem empresário a aceitou, selando um pacto silencioso de compreensão e respeito mútuo. Tem mais uma coisa, Helena falou, sua voz tremendo levemente. Se for uma menina, gostaria de chamá-la de Aurora. Aurora? Perguntou Gabriel. Significa nascer do sol, explicou Miguel suavemente. O começo de um novo dia. Aurora Santos Alves. Gabriel testou o nome. Soa bem. Naquele momento, sentados naquele café, os três perceberam que estavam vivendo o início de algo extraordinário, não apenas o nascimento de uma criança, mas o nascimento de uma nova forma de família, uma que transcendia as convenções e se baseava simplesmente no amor e na aceitação. Mãe, Gabriel falou suavemente, a senhora está feliz? Helena olhou para seu filho, depois para Miguel, e então pousou a mão sobre seu ventre, onde uma nova vida começava a florescer. Mais do que jamais imaginei ser possível.
O quarto mês de gestação havia começado com uma série de adaptações na mansão dos Jardins. O antigo quarto de hóspedes, agora transformado no novo lar de Helena e Miguel, ganhava cores suaves e prateleiras repletas de livros. O cômodo ao lado, que antes servia como sala de costura, aos poucos se metamorfoseava em um delicado quarto de bebê, com paredes em tons de amarelo claro, uma escolha neutra já que Helena havia decidido manter o sexo do bebê como surpresa. Naquela manhã de sábado, enquanto Miguel organizava seus livros nas novas estantes, Gabriel supervisionava a instalação de um sistema de ar-condicionado mais moderno, uma de suas muitas precauções necessárias, como ele chamava. O senhor tem certeza que quer todas essas prateleiras até o teto? Perguntou o marceneiro a Miguel. Com todo respeito. Mas não seria mais seguro com a chegada do bebê. As prateleiras mais altas são para os livros de poesia, interrompeu Gabriel entrando no quarto. Não queremos que meu irmão ou irmã comece com Drummond antes do tempo, não é, Miguel? O professor sorriu, percebendo como Gabriel havia naturalmente deixado de chamá-lo de professor nas últimas semanas. Era um dos muitos pequenos sinais de aceitação que faziam seu coração se aquecer. A manhã transcorria tranquilamente, até que um grito vindo do quarto do bebê congelou o sangue de todos. Era Rosa, a governanta. Socorro! Miguel e Gabriel correram para o cômodo ao lado, encontrando Helena sentada no chão pálida, com uma das mãos sobre o ventre. Meu amor, o que houve? Miguel ajoelhou-se ao seu lado. Uma dor muito forte, ela respondeu, sua voz fraca, e um pouco de tontura. Já chamei a ambulância, anunciou Gabriel, o celular em uma mão, enquanto a outra segurava firmemente a mão da mãe. Seu rosto estava pálido, mas sua voz mantinha-se firme. Vai ficar tudo bem, mãe? Prometo. O trajeto até o hospital pareceu durar uma eternidade. Na ambulância, Helena alternava entre momentos de consciência e breves desmaios, enquanto Miguel recitava baixinho versos de amor, como se fossem orações. No hospital, o Dr. Paulo já os aguardava, alertado por Gabriel. Após uma série de exames preliminares, o médico reuniu a família em seu consultório. A pressão arterial da dona Helena está muito alta, explicou ele, seu tom profissional mascarando a preocupação. É uma condição chamada pré-eclâmpsia, comum em gestações tardias, mas que precisa ser monitorada de perto. E o bebê? Perguntou Helena, sua voz fraca, mas determinada. Por enquanto está bem, mas precisaremos interná-la para um monitoramento constante. Gabriel, que estava de pé junto à janela do consultório, virou-se abruptamente. Por quanto tempo? O tempo que for necessário, respondeu o médico com firmeza. Podem ser dias, semanas. O importante é garantir a segurança de ambos. Naquela noite, já no quarto do hospital, Helena observava a cidade iluminada através da janela. Miguel havia ido buscar algumas roupas em casa, e Gabriel terminava de resolver alguns detalhes da internação. Filho, chamou ela suavemente, quando ficaram a sós. Me desculpe por todo esse transtorno. Gabriel abandonou os papéis que estava preenchendo e sentou-se na beira da cama. Mãe, pare com isso, a senhora não tem culpa de nada. É que, às vezes penso, se não fui egoísta em querer esta gravidez na minha idade. Egoísta? Ele pegou suas mãos entre as dele. Mãe, a senhora me ensinou tudo sobre amor, força e coragem. E agora está me ensinando sobre recomeços. Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto de Helena. Seu pai ficaria tão orgulhoso de você, sabia? Da forma como está lidando com tudo isso. Na verdade, Gabriel sorriu enxugando as lágrimas dela. Acho que ele está dando uma mãozinha lá de cima. Sabe aquela carta dele que a senhora encontrou? Sobre o jardim e as novas flores. Encontrei outras no escritório dele. Outras cartas? Sim. E tem uma específica aqui. Bem, acho que está na hora de a senhora ler. Gabriel retirou o envelope amarelado do bolso interno do paletó. Helena reconheceu imediatamente a caligrafia de Antônio. Com mãos trêmulas, abriu a carta. Meu amor, se você está lendo isto, significa que não estou mais aí fisicamente. Mas quero que saiba que meu amor transcende qualquer barreira física ou temporal. E é por esse amor que peço. Não deixe que minha ausência seja uma prisão.
Viva, ame, sorria. E se um dia seu coração encontrar espaço para um novo amor, saiba que terá minha bênção. Não existem regras para o amor, Helena. Ele simplesmente é. E quanto mais amamos, mais amor temos para dar. Nosso filho precisará entender isso um dia, e confio em você para mostrar a ele que o amor só multiplica, nunca divide. Antônio. Quando Miguel retornou ao quarto, encontrou mãe e filho abraçados, chorando e sorrindo ao mesmo tempo. Sobre a cama do hospital, a carta de Antônio repousava como uma bênção silenciosa, um elo entre o passado e o futuro que agora se desenrolava diante deles. Está tudo bem? Perguntou ele preocupado. Gabriel levantou-se enxugando os olhos e fez algo que surpreendeu a todos. Abraçou Miguel. Agora está, respondeu, sua voz embargada. Agora está tudo bem. A primavera havia retornado a São Paulo, trazendo consigo não apenas o perfume das flores, mas também a promessa de um novo começo. Após 3 meses de repouso absoluto no hospital, intercalados entre momentos de apreensão e esperança, Helena finalmente havia recebido autorização para retornar para casa, sob a condição de manter o repouso e o monitoramento constante. O quarto do bebê estava pronto, decorado com uma combinação perfeita entre o praticismo de Gabriel e a poesia de Miguel. Nas paredes, além do papel de parede com pequenas flores, havia quadros com trechos de poesias infantis cuidadosamente selecionados. A velha cadeira de balanço onde Helena costumava amamentar Gabriel havia sido restaurada e ocupava um lugar especial junto à janela. Numa tarde particularmente agradável de outubro, enquanto Helena descansava em sua cama, Gabriel entrou no quarto carregando uma caixa antiga. Olha o que encontrei no sótão, mãe, disse ele, sentando-se na beira da cama. Minhas primeiras roupas. Helena sorriu acariciando a barriga de 8 meses. Seu pai guardou cada pequena peça. Dizia que um dia serviriam para seu primeiro neto. Bem, Gabriel riu suavemente. Acho que ele não imaginava que serviriam para meu primeiro irmão, ou irmã. Miguel, que estava organizando alguns livros de histórias infantis na estante, aproximou-se com curiosidade. São lindas, comentou, tocando um pequeno macacão amarelo. Miguel. Helena chamou suavemente. Venha ver isso. Ela havia encontrado no fundo da caixa um pequeno diário encadernado em couro. É o diário que mantive durante minha gravidez do Gabriel, explicou. Cada momento, cada sensação. A senhora deveria escrever um agora também, sugeriu Miguel. Para nosso bebê. Já estou escrevendo, ela sorriu, tirando um caderno novo da gaveta da mesa de cabeceira, mas desta vez estou escrevendo 2 histórias paralelas, a da chegada deste bebê e a da transformação da nossa família. Naquele momento, Helena sentiu uma contração mais forte que o normal. Seu rosto empalideceu levemente. Mãe. Gabriel percebeu imediatamente a mudança em sua expressão. Acho. Ela respirou fundo. Acho que está na hora. As próximas horas foram um turbilhão de emoções e atividade. No hospital, enquanto Helena era preparada para a cesariana de emergência, Gabriel e Miguel aguardavam na sala de espera, cada um lidando com a ansiedade à sua maneira. Gabriel, checando compulsivamente seus e-mails, Miguel, recitando baixinho versos de Pablo Neruda. Senhores, a enfermeira apareceu com um sorriso. Querem conhecer a mais nova integrante da família? É uma menina? Perguntaram os 2 em uníssono. Sim, ela confirmou. Uma linda menina. No quarto, Helena segurava nos braços um pequeno embrulho em tons de rosa. Seus olhos brilhavam de amor e lágrimas quando Gabriel e Miguel entraram. Aurora, sussurrou ela. Bem-vinda ao mundo, minha pequena. Gabriel aproximou-se com passos hesitantes, como se temesse que qualquer movimento brusco pudesse quebrar a magia daquele momento. Quando viu o rostinho da irmã pela primeira vez, algo dentro dele se transformou definitivamente. Oi, Aurora, ele murmurou, tocando suavemente a mãozinha da bebê. Eu sou seu irmão mais velho. Miguel observava a cena com os olhos marejados, até que Helena estendeu a mão livre em sua direção. Venha, meu amor. Venha conhecer nossa filha. A pequena família se reuniu em torno do leito, cada um absorvendo à sua maneira a magnitude daquele momento. Foi então que Gabriel notou algo na mesinha ao lado da cama.
a fotografia de seu pai, que sempre ficava na sala da mansão. Achei que ele deveria estar aqui também, explicou Helena, seguindo o olhar do filho, para abençoar este momento. Ele está, mãe. Gabriel sorriu, enxugando uma lágrima. De alguma forma ele sempre esteve. Aurora escolheu aquele momento para abrir seus olhinhos pela primeira vez, revelando o íris de um azul profundo que, com o tempo, se transformariam no mesmo tom de castanho dos olhos de Helena. Sabem, Miguel falou, sua voz embargada de emoção, existe um poema de Cecília Meirelles que diz: a vida só é possível reinventada. Olhando para todos nós aqui agora, percebo o quanto essas palavras são verdadeiras. E essa, Helena completou, olhando com amor para cada rosto ao seu redor, é a mais bela das reinvenções. Na janela do quarto, o sol começava a se pôr, pintando o céu de São Paulo com tons de rosa e dourado. Era o fim de um dia e o começo de uma nova era para aquela família que havia aprendido que o amor, em todas as suas formas, é a maior das bênçãos. Aurora dormia tranquila, alheia à complexa teia de amor, perda, recomeço e aceitação que havia tecido o caminho para sua chegada. Em seu rostinho sereno, era possível ver traços de todos que a haviam precedido. A força de Helena, a sensibilidade de Miguel, a determinação de Gabriel e, de alguma forma misteriosa, o sorriso gentil de Antônio. O amor, afinal, nunca se perde. Apenas se transforma, se reinventa e floresce em novas e inesperadas formas, como as rosas no jardim de Helena, que continuam a brotar, ano após ano, mais fortes e mais belas, a cada primavera.